Mas um governo que tem como pauta a destruição do que foi feito de virtuoso nos últimos 6 anos, eu sinceramente não tenho boas expectativas do que virá por aí. Eu não sei o que é que está acontecendo com o Ministério da Fazenda, mas passou um ano inerte. A gente viu aí sucessivas derrotas do governo Lula, não foi uma semana fácil para o Palácio do Planalto. Isso aí é o quê? Resultado da incapacidade do governo ou do desempenho da oposição? Então, é uma agenda velha, uma agenda ultrapassada, uma agenda que não está em consonância com o que pensa a sociedade brasileira e certamente dá muito trabalho para aqueles que precisam defender o indefensável, que são os líderes no Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara. Eu acho que as derrotas que o governo vem acumulando, e essas em especial, são derrotas que significam que há uma repulsa, um repúdio e eu diria um chega da sociedade. Sinceramente, aqui ele soltou a pedrada. Aquilo que estão vendendo por aí, que a economia está crescendo, a inflação está caindo, ele vai aqui resumir e vai falar de forma bem explicada da pedalada que estão dando, sabe? Estão mascarando a economia, querendo fazer a população brasileira acreditar que o país está andando tudo bem, está tudo sob controle. Eu quero deixar essa entrevista completa aqui com o senador, onde simplesmente ele vai soltar o verbo, ele vai soltar a pedrada, e você vai ver aqui que nessa entrevista, essas jornalistas vão querer cortar a fala dele, vão querer, sabe, passar por cima da fala dele, para não deixar ele concluir o raciocínio, justamente no momento em que ele está descendo a lenha no governo, dando nome aos bois. Então, eu quero deixar essa entrevista completa aqui para vocês conferir. Antes, se você está aqui no canal e ainda não está inscrito, inscreva-se, deixa aquele like porque você ajuda e abençoa o canal. Inscreva-se, curte, comente e compartilha e vamos assistir esse conteúdo agora. O que eles pretendem ou planejam fazer necessariamente é aumentar a arrecadação para fazer frente a uma agenda populista, e como eu coloquei aqui no início, uma agenda que não tem ressonância nem com a realidade nem com o sentimento da população. E quando se quer aumentar ainda mais impostos contra a sociedade brasileira, a sociedade não aguenta mais que o governo faça o ajuste das suas contas públicas sempre pelo lado do aumento das receitas, que significa um maior número de impostos. O governo aumentou em mais de 200 bilhões o orçamento de 23, inflou em mais de 200 bilhões, sem receitas adicionais e sem cortar despesas. Esse desequilíbrio, né, ele tentou corrigir com o arcabouço, e eu disse na oportunidade em que ele foi votado que ele não resistiria um ano. Eu errei, não resistiu há 3 meses. Não tem um ano de votação ainda do arcabouço fiscal, e ele já foi ultrapassado pelo menos 6 ou 7 vezes. Todas as comissões importantes da casa estão ocupadas por representantes de partidos que apoiam o governo do presidente Lula. Isso significa que essa pauta ela é definida, no caso da economia, pelo Ministério da Fazenda, e nós não sabemos muito bem o que pensa o governo, porque toda hora há uma informação, uma declaração que não encontra ressonância nem sequer na própria equipe. O que a Simone Tebet fala não é o que o ministro Haddad fala e não é o que o chefe da Casa Civil fala. Então a gente sente que é um governo perdido, desarticulado e sem uma centralidade de ações. Este governo é leniente com o crime de uma forma geral. As declarações do presidente Lula na época da campanha e de forma posterior e dos seus ministros mais relevantes do ponto de vista da política é de relativizar o crime, né? Por exemplo, discursos no sentido de que quem rouba um celular não precisa ser encarcerado, a questão da descriminalização das drogas, né? Essa política de uma certa complacência com o crime organizado. Nós vimos espetáculos ou ações, né, que na verdade mostram que o governo não tem pulso quando se trata, por exemplo, de combater invasão de propriedade privada. Qual é a dificuldade do governo dentro do Congresso? O fato é que as pautas que estão sendo colocadas pelo governo são pautas anacrônicas, bizarras. A forma como o governo tem se comportado na questão da economia é uma clara e deliberada intenção de destruir o legado virtuoso
que foi construído nos últimos 6 anos. É bom lembrar, e as pessoas se esqueceram naquele momento, por um excesso, eu diria, de crédito que foi dado ao governo que estava entrando, que esse governo já começa com um enorme equívoco, que foi a chamada PEC da transição. A PEC da transição gerou, entre outras coisas, uma armadilha que o governo hoje quer desmontar. Porque o teto de gasto estabelecia que o crescimento das despesas no ano subsequente se dava pelo crescimento ou pela variação da inflação do ano anterior. A pessoa podia gastar em função disso. E na PEC da transição se retirou essa amarra na saúde e na educação. Então já há uma projeção do próprio IFE, que é o Instituto Fiscal Independente do Senado da República, que em 2028 ou 2027 toda a discricionalidade orçamentária vai ser enxugada apenas com esse dispositivo, que mostra que este governo, em relação à economia, tem muita dificuldade de entender o todo, o que é a economia brasileira. Aliás, o ministro Haddad já disse em uma oportunidade que entende muito pouco da economia. Ele pode ser muito bem intencionado, mas de boas intenções, o inferno está cheio. E essa pedalada que foi dada com o consentimento do parlamento de antecipação do resultado trimestral para permitir um aumento de gastos esse ano em 15 bilhões de reais, é um completo anacronismo do ponto de vista fiscal. E o governo não tem tido nenhum pudor, né, em fazer esse tipo de ladear a legislação para conseguir os seus objetivos, que é continuar gastando sem nenhuma responsabilidade. As pautas que estão sendo implementadas são muito ruins, desastrosas. O ministro Haddad mostrou muita inabilidade, né, implementar uma ação como essa sem entender o conjunto da economia brasileira e o impacto que isso poderia ser gerado. E só para concluir aí, e um outro paradoxo, né, que é um dos pilares da reforma tributária que o governo alardeia como dele. O governo se omitiu, se ausentou das discussões. A reforma tributária virou um verdadeiro monstrengo, um Frankenstein, pela forma como o governo se comportou. E um dos pilares da reforma tributária era justamente acabar com a cumulatividade, ou seja, se cobrar impostos ao longo da cadeia produtiva sem compensação. E o governo, com essa medida do PIS/COFINS e do crédito presumido, ataca, feria de morte, né, um dos pilares da própria reforma tributária, que sequer foi normatizada ainda. Então um anacronismo, uma dificuldade enorme do ponto de vista da economia. Eu não sei o que está acontecendo com o Ministério da Fazenda, mas passou um ano inerte. Falou, mas não fez. Enquanto isso, o Congresso agiu. Quer dizer, um ano e meio depois tem um gap aí de produtividade cognitiva do Ministério da Fazenda de atuar. Demorou 1 ano e 2 meses depois do fato consumado, o que mostra uma inabilidade, uma incompetência enorme da equipe do Ministério da Fazenda. Aí há um outro aspecto. O governo tomou uma série de medidas em 2023 que desarticulou a receita dos municípios. Por exemplo, modificou logo no início do ano passado, de 2023, o percentual de remuneração dos sócios do recurso da Petrobras. Diminuiu de 65% para 40% aproximadamente. Isso repercutiu diretamente no imposto de renda da pessoa jurídica, que forma o FPM e o FPE. Começou a repedalar, eu não sei se o termo é esse, porque quando a gente fala despedalar, então pedalou novamente o BNDES, que estava sendo despedalado. Então, esse governo cometeu uma série de equívocos do ponto de vista da condução da sua política de apresentação de alternativas ao Congresso Nacional. E o Congresso decidiu, agiu. E o governo, conversando com o Congresso, tangenciou o Congresso e ingressou com uma ação da AGU junto ao Supremo Tribunal Federal, que, por coincidência, caiu no ministro que havia sido escolhido por Lula e tinha sido, pasme, o seu advogado particular, que na campanha eleitoral ele disse publicamente, né, que não iria indicar advogados pessoais nem amigos, né? Como parte do voto. Aí vem a tal do fake news, né, que a gente fala isso. Parte do voto. O que vocês vão fazer agora? Que o Haddad disse, o ministro agora falou essa semana, né, que não tem plano B. Não tem plano B, ele acaba jogando essa responsabilidade nas mãos do Congresso, líder. Aperte os cintos, né? O piloto sumiu, né? Eu fiz, inclusive, uma trade, vão lá no meu Twitter, eu falo um pouquinho a respeito, tem lá 8 posts falando porque o piloto sumiu. A gente está sem comando na economia, né? O governo precisa cortar, né, o que ele está colocando com gastos populistas. Então, esse tal de PAC já gerou muito problema para o país. Os 2 PACs anteriores, é bom lembrar vocês, da época do presidente Lula e da Dilma, do PT,
foram anunciados mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Talvez 30%, acho que um pouco menos, desse recurso efetivamente foram empenhados. Talvez 20% desses recursos foram liquidados do ponto de vista financeiro. Eu fui ministro do Desenvolvimento Regional, eu herdei aí dezenas de milhares de obras paralisadas. E não foi de 8 meses, nem de 6 meses, não. Foi de 12 anos, de 14 anos, de 15 anos. Você imagina o prejuízo para o país. O Brasil está precisando ser administrado, ele precisa descer do palanque, precisa fazer o seu trabalho, deixar de olhar pelo retrovisor. O Brasil é um grande boing, um boing com computadores, um negócio complicadíssimo. Aí você tem lá um cara com um brevet de aeroplano que está pilotando o país. Então você dizer que o ministro Haddad olha para um lado, olha para o outro e diz, não tem um plano B, aperta os cintos que o piloto subiu. Então nós estamos recebendo aí um legado da incompetência, da incúria e da malversação do recurso público do PT, que está repetindo, tá, a mesma situação com os mesmos personagens, com os mesmos métodos, e a gente já sabe qual é o resultado. O governo tem onde cortar, corta no PAC, faz uma reforma administrativa, manda votar ou estimula a sua base a colocar a PEC dos supersalários. Nós vamos votar favorável, acabar com os supersalários no setor público. Manda arquivar esse projeto aí que trata dos quinquênios, você voltar quinquênios e anuênios no setor do judiciário, nesse momento da nossa crise fiscal que nós estamos imersos. Então, há formas de se fazer um trabalho, corta as despesas inúteis, faz um trabalho para evitar que o presidente Lula cometa as sandices que ele comete. Há 2 dias atrás, o presidente Lula, numa reunião com o Fundo Árabe, diz, olha, vamos resolver a questão fiscal do país. Vamos resolver da seguinte forma, vamos aumentar a arrecadação e vamos diminuir os juros. Vou traduzir para você o que é que ele disse. Vai continuar a aumentar impostos e vai intervir na política monetária. Eu estou vendo aqui o Tombini voltando, a Dilma 3. Então, o presidente, as pessoas precisam dizer, presidente Lula, fale menos e trabalhe mais. Mas um governo que tem como pauta a destruição do que foi feito de virtuoso nos últimos 6 anos, eu sinceramente não tenho boas expectativas do que virá por aí. Se você perguntar a um motorista de táxi quem é que manda no Brasil, invariavelmente ele vai dizer, olha, é o Alexandre de Moraes. É um motorista de Uber. Então entrou no imaginário das pessoas que tem alguém que é um xerife, né, que está se comportando dessa forma. E isso não é bom para a democracia. Tá? Não é essa a discussão que a gente precisa travar. Eu não tenho dúvida que você aqui já entrevistou, inclusive, o ministro do Supremo Tribunal Federal. E deve entrevistar outros. A lei da magistratura determina, pelo menos está lá ainda, ninguém alterou, que os juízes têm que se manifestar nos autos do processo. E a gente vê ministros falando sobre política, sobre a vida pública, indo ao parlamento, conversando a respeito do que pensam em relação a ações ligadas ao executivo, ao legislativo. Então nós estamos literalmente com um desarranjo institucional que está sendo banalizado. Nós estamos vendo dentro do país hoje, principalmente desse governo do presidente Lula, né, uma espécie de orquestração em conjunto com outros poderes da República, no sentido de normatizar, né, a forma como as pessoas podem se posicionar nas redes sociais, a confusão do que é crítica e do que é desinformação. A desinformação não é crime, é bom deixar isso claro. Nunca foi crime. A desinformação não é crime. O crime é calúnia, o crime é injúria, o crime é difamação. Desinformação você combate, Basília, de acordo com a nossa Constituição e nossa lei vigente, com mais informação. Você combate com mais transparência. Porque se fosse crime, o próprio presidente Lula seria o primeiro a ser denunciado. Porque o que ele diz aí de desinformação. O ruim nesse momento é que você quer dar instrumentos, uma parte da sociedade, através do governo atual e de parte do judiciário, você quer dar instrumento para que isso aconteça, inclusive, de ofício e dentro da visão do Estado. Isso é muito perigoso, porque os governos mudam. Imagine, por exemplo, o que aconteceu agora, vamos exemplificar o que aconteceu agora no Rio Grande do Sul. Alguém vai lá e diz, olha, o governo está demorando a agir. É crime, porque está criticando uma política do governo. Fulano de tal está ajudando mais do que o Exército. É crime. Isso é uma opinião da pessoa. Mas dizer, isso vai ser criminalizado? Mas dizer, o Exército não está aqui.
E o Exército está lá? Eu não vi ninguém dizer que o Exército está aqui. Eu vi o pessoal falar, inclusive ser mencionado pelo ministro Paulo Pimenta em representação formal que ele fez ao ministro Lewandowski, às autoridades constituídas para que tomem providência, de que as pessoas estavam dizendo que o Exército estava ajudando menos do que a sociedade civil. Ninguém estava dizendo que o Exército não estava lá. Agora, na hora em que você mente de forma deliberada, isso pode, evidentemente, ser enquadrado num dos tipos penais que já existem no Brasil. Aqueles que se dizem democratas, que é o caso do Partido dos Trabalhadores que está no poder, são os mais intolerantes às críticas, né? Eles não conseguem conviver com o contraditório. Eles se incomodam na hora em que a crítica é feita. Agora, você fazer uma crítica objetiva sobre a maneira como o governo está se comportando, isso é a essência da democracia. O senhor acha a desinformação negativa para o país? Não tenha dúvida. Veja, por exemplo, o que aconteceu durante o processo eleitoral. Você não poderia, por exemplo, na hora que você disse que o presidente Lula era amigo do ditador da Nicarágua e da Venezuela, o Tribunal Superior Eleitoral disse que era desinformação estrutural. Foi até uma inovação do ponto de vista, como é que eu posso dizer, jurídico. E nem por isso, Basília, o mundo caiu. Tá? E você foi impedido de falar uma coisa que é real. Mas eu espero de verdade, eu falo assim do fundo do coração, de que o Tribunal Superior Eleitoral tome decisões calcadas na lei, na jurisprudência, no bom senso. Né? Não leve em consideração o viés político e ideológico de quem quer que seja. A própria ministra Carmen Lúcia, num dos votos célebres que ela teve, né, ela praticou o que nós chamamos de censura prévia. Né? Ela votou favorável que um documentário daquele Instituto Brasil Paralelo, que falava sobre a facada em Bolsonaro, não fosse emitido sem sequer conhecer o conteúdo do documentário. Né? Então eu espero que a ministra ela tenha repensado esse posicionamento e eu espero que ela tenha êxito, que ela faça uma virada de página no tribunal, que o tribunal faça o seu papel, exerça o seu papel e o seu trabalho de uma forma equilibrada, levando em consideração o que ele se propõe, de que temos eleições limpas, transparentes e que a população se sinta contemplada por esse resultado. O senhor foi do governo de Jair Bolsonaro, ele está inelegível. Tem todo um caminho jurídico ainda para ser vencido, vocês avaliam, de recursos no Supremo Tribunal Federal. Mas para integrantes do Judiciário e de quem faz oposição aos senhores e hoje é governo, não tem Bolsonaro na urna. Ele não tem como se candidatar. Com Bolsonaro inelegível, quem vai ser o candidato então da direita em 2026? Olha, Bolsonaro tem um mérito, eu diria assim, que ninguém pode tirar dele, né? Então, esse sentimento que existia na sociedade de pessoas que defendem valores, que acreditam na vida desde a concepção, que são contra a descriminalização da droga, que querem um tratamento mais proativo de um Estado eficiente, de um Estado que faça o seu papel sem pesar nos ombros da sociedade, né? O respeito ao direito de propriedade, esse amor necessário que nós temos que ter ao país. Então, esses sentimentos difusos na sociedade se aglutinaram pelo fator Bolsonaro. O nosso candidato em 26 é o presidente Bolsonaro. Caso isso não ocorra, né, nós vamos buscar dentro dos quadros que estão dentro do Partido Liberal e dos partidos aliados, mas o Partido Liberal terá um candidato a presidente da República e oportunamente vai acontecer essa discussão. Se as eleições fossem hoje, com a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, inelegível, Tarcísio de Freitas seria o candidato substituto? O candidato é a direita limpinha? Bom, a eleição não seria hoje, né? Essa é uma pergunta que mesmo por hipótese não poderia acontecer, né? Então, se fosse hoje, ele estaria inelegível. Nós temos vários nomes aí, tem Tarcísio, tem Zema, tem Caiado, enfim, tem várias pessoas, o Ratinho, tem várias pessoas que estão aí dentro do processo, mas hoje, objetivamente, o candidato é Bolsonaro.
E se você quiser fazer de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita, onde vai te ensinar o passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais aqui na internet, com o seu celular, na sua casa. Não é tigrinho, não é enrolação, não é nada desses cursos que muitas pessoas estão anunciando por aí, que é onde a pessoa bota dinheiro e só faz gastar dinheiro. Não, aqui não é nada disso. Aqui é de forma sem investir nenhum real. Apenas você vai aplicar seu tempo, você vai estudar o método de como fazer de 2 a 5 mil reais. Como? Produzindo conteúdo, trazendo informações aqui na internet, no YouTube. Tem uma aula passo a passo que vai te ensinar de como fazer isso e receber mensalmente em dólar na sua carteira. Ou seja, todos os meses cai dinheiro na sua conta através do YouTube, como? Você produzindo conteúdo aqui na plataforma. Se você quiser aprender como fazer isso de 2 a 5 mil reais, clica no link no primeiro comentário fixado aqui na descrição e assista a aula, que é um passo a passo totalmente gratuito, não vai ser cobrado nada de você, mas você vai ter um benefício de aprender algo novo para você colocar no seu dia a dia e fazer uma renda mensal. E se você quiser, você pode até viver disso aqui. Olha esses resultados, eu venho faturando e eu quero que você também seja beneficiado com isso. Então clica no link lá no primeiro comentário fixado, assista a aula que é totalmente gratuita e você vai ser beneficiado com o conhecimento que tem lá e você pode aprender na sua casa apenas com o seu celular nas suas horas vagas. Não é jogo, não é tigrinho, não é enrolação. Não vim aqui mentir para você. Não vim aqui fazer promessas mirabolantes de que vai acontecer. Não, nada disso. Você tem que assistir, você tem que estudar, você tem que aplicar o método da maneira como está sendo ensinado e você vai colher os resultados de tudo aquilo que você vem plantando. Agora, é claro, dedique-se, assista a aula, veja o passo a passo com calma, que você com certeza vai aprender e vai agradecer. E depois você vem aqui nos comentários e agradece por a oportunidade que você encontrou. Se tiver dúvida, clica na aula, é totalmente gratuita, você não vai perder nada com isso. Então vai lá. Então, pessoal, tá aí a entrevista do Rogério Marinho. Simplesmente ele falou toda a verdade. Ele falou exatamente aquilo que todo brasileiro de bem está sentindo. Né? Porque você sabe, um brasileiro que ganha um salário mínimo mal está dando para fazer sua feira. Quanto mais pagar água, luz, internet, gás. Então nós sabemos que o poder de compra aqui no Brasil caiu e caiu muito. É triste, é lamentável, mas muitos estão vendendo aí a ideia de que está tudo bem. Não, está ótimo, o Brasil está crescendo. E eu acho interessante que o senador ele diz aqui que o ministro da Economia ele não sabe nem o que ele está fazendo, ele não tem competência. E o presidente também é outro, está enrolado com as contas. Né? Mas a grande mídia está passando o pano em cima e dizendo que está tudo bem. Você, que é o consumidor diário, você sabe exatamente o que você paga de imposto mensalmente. Tenho certeza que se a gente for fazer um cálculo assim redondo de R$1.000, no mínimo, eu acho que nós deixamos uns R$300 só de imposto para o governo federal. Quem está satisfeito com um negócio desse? Ninguém está satisfeito. Mas tá aí, essa aqui é a triste realidade. 2026, vamos mudar essa realidade, vamos colocar pessoas competentes que tenham compromisso com a pátria e com o povo brasileiro. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço a você, deixa aquele like, inscreva-se aqui no canal, curte, comente, compartilhe esse conteúdo e até o próximo vídeo, se Deus permitir.